Olá, como vai? Que prazer ter a sua companhia em mais um Sala de Entrevistas. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre infância, vamos falar sobre criança, desenvolvimento e vamos falar principalmente sobre brincar. Você sabe a importância sobre brincar com as crianças durante a infância? E esse assunto tão gostoso, tão bacana, a gente convidou a professora Patrícia Daniele Horn. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. A professora é especialista em educação física, em atendimento educacional também, psicomotricidade e avaliação do neurodesenvolvimento. E além disso, ela é coautora de 5 livros, então tem bastante conteúdo para falar com a gente sobre esse tema de infância e também brincar, né? Professora, eu queria saber, qual é a importância do brincar? Por que a gente precisa falar sobre isso com as famílias? Então, o brincar, na verdade, ele é o trabalho da criança, né? Ele faz parte da infância, mas não é somente das infâncias, né? O brincar, ele não é exclusivo da criança. O brincar, ele faz parte do nosso dia a dia, de todas as pessoas, né? Inclusive a natureza, todo ser vivo, ele brinca de alguma forma, né? As árvores, enquanto tá batendo aquele vento, elas estão dançando, né? Toda a criação, todo ser vivo, ele brinca, né? Mas, como na infância ele é mais evidenciado, é porque ele é o trabalho da criança, né? A criança se desenvolve brincando, né? Ela conversa, ela se expressa por meio da brincadeira. Então, por isso que é extremamente importante, porque é por meio da brincadeira que ela vai se desenvolver, que ela vai aprender, que ela vai conhecer, que ela vai descobrir esse mundo, que ela vai interagir. Então, por isso é tão importante na infância. E a gente fala, quando a gente lembra de criança, a gente lembra de brincadeira, né? Porque o brincar é da infância. E existe um movimento nacional em prol disso. Não é somente algo focado somente nas crianças, mas tem todo um movimento voltado para a brincadeira. Como surgiu isso? Qual a necessidade de ter esse projeto? Então, a Aliança pela Infância, né, ele é um movimento que acontece no Brasil inteiro há 16 anos, né? Então, todos os anos tem um dia específico, que é no dia 28 de maio, que ele é considerado o Dia Mundial do Brincar. E a Aliança pela Infância, junto com o Instituto Alana e vários profissionais preocupados com essa infância, eles desenvolveram a Semana Mundial do Brincar. Então, ali no final de maio, ele tem uma semana inteirinha voltado para conscientização, né? Então, todo ano tem um tema específico. Esse ano o tema é proteger o encantamento das infâncias, né? Trazer para esse despertar, tanto dos profissionais quanto dos pais, escolas, comunidades, profissionais da área, né? Para esse despertar do brincar, dessa urgência do brincar, como proteção, né? Da infância. Então, ele vem acontecendo já há muitos anos e vem se fortalecendo a cada ano, o que é muito importante, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Onde o brincar está cada vez mais guardadinho. Era isso que eu ia falar. Você falou que o movimento surgiu há 16 anos, né? Mas brincadeira sempre foi parte da história do ser humano e também das crianças. Por que reforçar agora em 2025? Qual é a necessidade dessa geração brincar? Então, a gente fala que existiu uma infância, né? Não só uma infância. Existiu uma vida antes pandemia, pós-pandemia. Essa geração é uma geração nascida com as tecnologias. Então, hoje, para a criança, o brincar ele está muito atrelado à tela, ao videogame, né, ao sofá, ali, né? Então, nesse pós-pandemia, depois que as crianças ficaram muito reclusas, a gente vê muito impacto hoje da questão da tela, né? Não só da tela, mas dessa reclusão de ficar em casa, de não ter esse brincar livre, esse contato com a natureza, inclusive com as pessoas, né? Então, hoje, cada dia mais, essas tecnologias, esse brincar artificial, até o formato de brinquedos, né? Muito plastificado, o que não é bom para a sustentabilidade. Então, todo esse movimento está pautado, né, nessa urgência para que essas crianças saiam de casa, brinquem fora, conheçam a natureza. Até tem uma questão, né, eu não vou proteger
algo que eu não conheço. Então a gente precisa... Como que a gente vai falar sobre proteção da natureza? Se as gerações que estão vindo não conhecem a natureza, não sabem o que é brincar na rua, não sabem o que é brincar ao ar livre, não sabem o que é um brincar sem ter um artifício, sem uma tela, né? Exatamente. Então tem muita criança que conhece areia, ou que conhece massinha, ou que conhece árvores por meio da tela, né? Então isso nos assusta muito, porque se a gente vai pensando numa conscientização de proteção à natureza, de proteção ao meio ambiente, a gente precisa expor essas crianças, a gente precisa expor essa infância a esse tipo de meios, né? Sim. E eu achei muito interessante que a professora falou sobre a questão dos brinquedos. Na minha infância, por exemplo, ir numa loja de brinquedos, meu Deus, era o sonho. Você chegar lá e poder escolher um brinquedo numa loja, a gente ficava fascinado. E ficava até perdido, né? Não sabia o que ia comprar, porque tinha bola, tinha aquele de montar, tinha peça, tinha aquilo. E esses dias eu fui comprar um presente para uma criança e fui numa loja de brinquedo. Eu fiquei horrorizada. Não se fazem mais brinquedos como se fazia antes. E hoje eu percebo uma quantidade muito grande de estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos sonoros, cores vibrantes, muito barulho. E eu penso, como uma criança vai desenvolver a criatividade dela, vai brincar com esse brinquedo se a todo momento tem aquele estímulo? Isso pode prejudicar a infância da criança também? Totalmente. Totalmente. Porque, assim, a quantidade de brinquedos, hoje a gente tem uma oferta muito grande, né? Sim. Então, aonde você for, loja que você for, você vai encontrar diversos tipos, o que na nossa época era muito restrito. Sim. Primeiro que a questão econômica também, né? Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de poder aquisitivo no sentido de dar brinquedos e tem muito que tem acontecido hoje é culpa da nossa geração. Porque é aquela coisa, eu não tinha, então eu vou oferecer. Sim. Né? Quanto mais o brinquedo fizer, menos a criança vai fazer. Né? Então, por exemplo, se o brinquedo tem luz, tem fala, você mexe, dança, botão para tudo, mais eu tô tirando essas oportunidades da criança, principalmente na questão de criatividade, né? Então, hoje a gente vê menos criança brincando com blocos, menos a criança brincando com texturas, né, com sensorial. Mais a gente vê a geração mais plastificada, né? Sim. Tá cada dia mais plastificada. Muitos e personagens. Aí, muitos. Aí o que acontece? Eu pego lá um personagem, eu ganho uma boneca, um boneco do personagem, eu não vou ter pouco interesse, porque aquele personagem ele não vai me dar muitas alternativas. Sim. Né? Diferente, por exemplo, se eu pegar um brinquedo de madeira, um carrinho de madeira, uma bola, né? Na nossa época tinha muita corda, elástico, peão, o peão, né? Pipa, você precisava construir os seus próprios jogos, construir os Legos, os blocos de encaixe, eles não davam muita oportunidade, né? Porque você olhava ali, para a criança não é um bloco, ela se transforma num castelo, se transforma num carrinho, se transforma no mundo dela, você vai trazendo essa questão da criatividade, né? O que hoje não tem, infelizmente. E esse mercado infantil, esse mercado do brinquedo infantil, ele vem com uma potência gigantesca. Né? Porque ele vai incentivando, os brinquedos eles são estudados para fascinar a criança. Como hipnotizar, Como assim, hipnotizar. Né? Tanto que a gente vê coleções, né? Você vê lá o super-herói, ele nunca vem sozinho. A criança vai pegar um super-herói, daqui a pouco ela vai querer o outro, e vai querer o outro, e vai querer o outro. As bonequinhas, né? Ah, eu tenho essa bonequinha, mas essa não é da piscina, essa aqui não é da praia. Tudo para você comprar separadamente. Exatamente. E no final você gasta milhares de reais num brinquedo só. E aí tem um período ali que a criança fica lá jogada o brinquedo fica lá jogado e você não serve mais para nada, né? É verdade. E essa questão da criança precisar de várias coisas para complementar a brincadeira, acredito que também impede a imaginação. Antes a gente tinha crianças que criavam um mundo inteiro de imaginação. E eu já trabalhei com criança e aí a gente chegava, dava uma folha em branco, gente. Era brincadeira para uma tarde inteira. Se você tivesse giz, ou se você tivesse tinta, lápis, qualquer coisa, só a folha já virava um aviãozinho.
E aí eu conversei com uma professora um dia e ela disse que fez com os alunos dela uma atividade de imaginação, que eles tinham que criar uma história em quadrinhos, se não me engano, e entregou para eles uma folha e tinha criança que passou minutos, meia hora, 40 minutos olhando para a folha assim, falando, professora, eu não sei o que fazer. Aham. O que tem que fazer? Ah, eu uso a sua criatividade, a sua imaginação, cria uma história. Ah, já sei, eu vou pegar uma história que eu vi num vídeo que eu assisti. Aham. Eles não têm a própria imaginação, né? Eles sempre têm alguma referência e isso é muito prejudicial para o desenvolvimento. Totalmente, totalmente. Até essa perca do interesse, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Quando você vai num restaurante e você tem buffet livre, né? Você vai lá, você tem 20, 30, 40 opções ali. Ou você pega um pouquinho de cada coisa e você não sente o gosto de nada do que você comeu, né? Verdade. Ou você vai ali para algo muito específico, aí você chega na mesa e fala, nossa, eu não deveria ter pego isso, deveria ter pego outra coisa. Então, a oferta, ela é muito grande, tem muita possibilidade. E quando a gente tem muita possibilidade, muita oferta, a gente se torna ingrato. Porque não tem escassez. Na nossa geração, a escassez de brinquedo, a escassez de tecnologia, a gente não tinha essas coisas. Até a questão da espera, por exemplo, né? Você estava lá assistindo um desenho na televisão, vinha propaganda, você tinha que esperar lá 2, 3 minutos. Nesse período, o que você fazia? Corria no banheiro, pegava alguma coisa para comer. E hoje não. Hoje no streaming ali, né? Você coloca, vai mudando, aí você abre lá os canais, você tem uma oferta como no restaurante. Você tem 1000 tipos de vídeos que você pode usar, ver o que você quiser, né? E você não tem essa capacidade de criação sem ter um intermédio, um intermediário. Então, o que pra gente era, como que você faz o aviãozinho, né? Eu chegava pra você e perguntava. Hoje não, hoje eu vou lá no YouTube. Né? Eu vou lá e procuro lá, né? Chat GPT, como fazer tal coisa. As crianças já sabem fazer isso, né? O que a gente está aprendendo a fazer, eles nasceram nessa geração, então eles são assim. Então esse modelo, até na questão de comunicação, socialização, hoje eu não pergunto mais para as pessoas, viu, você tem uma ideia para mim? Você poderia me ajudar com isso? Eu não preciso mais, né? Essa geração ela já vem com esse conceito. Quanto mais oferta, quanto mais coisa eu tenho, menos vai exigir de mim, né? Inclusive na parte social, né? Porque se eu posso ir lá e pesquisar e descobrir como que faz, por que eu vou perguntar? Né? Sim. Então, essas questões é muita coisa. Eles têm muita coisa, muito acesso. Né? Então, nós como adultos, né, a gente tem que cuidar para não se perder nisso também. A gente, porque tem uma consciência, eles é inconsciente. E é muito legal, não tem como a gente demonizar as tecnologias, não tem. Sim. Né? Eu acho que é uma coisa que está aí para a gente usar, né? Os joguinhos, as coisas são legais, não é coisa... Porque se fosse ruim, seria mais fácil, né? Então, ele é muito legal. Por que eu vou ficar ali esperando um período para eu montar uma casa, montar um castelo? E tem muita coisa que essa geração foi perdendo no decorrer dos anos, é a contemplação. Né? Então, a gente fala, né, que quando Deus criou o mundo, ele parou, olhou e viu que era bom. Né? Ele criou, parou, olhou e viu que era bom. As crianças de hoje, elas montam, desmontam. Nem dá tempo deles contemplar. Se você entrega um presente para eles, por mais legal que seja, não tem aquele maravilhamento de falar, uau, você comprou. É tipo assim, por que você não comprou outra coisa junto? Né? Então tem muito isso. Por isso que o brincar na natureza, o brincar fora de casa, longe das telas, com madeira, com coisas naturais, ele gera maravilhamento. Né? Porque se eu pego um bloco de madeira, eu vou ver que tem imperfeição. Eu vou ver que saiu de algum lugar. Tem textura, esquenta, esfria. Né? Não encaixa 100%. Então, eu preciso ir construindo e desenvolvendo esses desafios, né? Resolvendo esses desafios. Então, é bastante coisa que foi se perdendo, sabe? No decorrer dos anos e muito por permissão nossa. Sim, isso que a professora falou, por permissão nossa, é verdade, porque a gente
sempre tem vontade de consertar o passado, né? A gente fala, nossa, na minha época não tinha isso, então os meus filhos têm que ter, né? A próxima geração precisa ter. Só que nós hoje sabemos os limites. Hoje a gente sabe que tanta tecnologia, tantas telas, tanto tempo nas telas é prejudicial. Mas eles não vão saber se depois, quando eles só tiverem os prejuízos, né? Só vão saber quando tiverem os prejuízos. E aí, quando a gente tenta conscientizar os pais, qual que é o maior desafio, professora, que você tem encontrado nesse movimento? São pais conscientes de que realmente meu filho precisa brincar mais? Ou ainda encontra resistência do tipo, eu não tenho com quem deixar, eu vou ter que apelar para as telas mesmo, e o que aconteceu e acabou. A gente tem 2 perfis. O perfil do pai preocupado, né, que tá assim, tentando de alguma forma. E a gente tem o pai que tá aleatório, tá dormindo, né? Que eu falo, a gente precisa despertar primeiro o adulto. É muito fácil para nós, né? Geração ali de 80, 90, ali inícios dos anos 2000, é muito fácil a gente falar assim, na nossa época era diferente. Sim. Na nossa época, as crianças de hoje não sabem brincar. A frase que eu mais escuto é assim, as crianças de hoje não sabem brincar. Mas as crianças de hoje não sabem brincar por quê? Porque não tem modelo. Né? Não tem o pai, a mãe ali sentada no chão. A nossa geração foi uma geração que as avós não trabalhavam, que as mães não trabalhavam, ficavam em casa, né, cuidando das crianças. A geração de hoje não tem como. A geração de hoje tem as vós trabalhando arduamente. E as mães também. E as mães também. Então, o maior desafio hoje é o tempo, né? O pai e a mãe precisam trabalhar, essa criança precisa ir para a escola, e aí chega em casa, se você for pensar numa rotina de família, né? A criança chega em casa no final da tarde, tem banho, tem tarefa, tem jantar, a mãe tem que organizar a casa, tem que organizar as coisas para o outro dia, e no outro dia sair de novo. Então, qual é esse período? Então, é muito mais prático, muito mais cômodo eu colocar minha criança com a tela, assistindo uma televisão, que não vai me atrapalhar, porque esse pai também precisa descansar. Que no outro dia... Tudo de novo. Começa tudo de novo. Então, isso... Às vezes eu falo, as pessoas me olham e falam assim, ela vem a louca do brincar, né? Mas eu entendo todo esse processo. A gente sabe como que acontece dentro de uma casa e o desafio que as famílias encontram. Porque precisa se sustentar. Sim. Né? E aí você conversa com os pais assim, mas eu dou tudo que ele precisa. Por isso que eu compro um brinquedo, por isso que eu dou um celular novo, por isso que eu assino um streaming diferente, por isso que eu compro um novo jogo de videogame, que é sempre para saciar a falta, né? E o maior desafio nosso hoje, eu ouço muito de adulto assim, mas eu não gosto de brincar. E de fato, talvez essa criança adulta hoje não teve acesso e também não teve essa infância brincante como muitos de nós tivemos, né? Incentivo, né? Esse incentivo mesmo. Então, o maior desafio hoje é tentar, de alguma forma, conectar os pais, né, com essas crianças. E por meio da brincadeira, por meio do brincar, a conexão é certa. Sim. Né? Porque você tá ali sentado e quando a gente fala desse brincar em família, brincar dentro de casa e se despertar, não é um brincar de uma manhã toda. Às vezes é um brincar de 15 minutos. Né? É o sentar, é colocar esse adulto e essa criança no chão, ou em algum momento uma coceguinha, ou então, vai jogar um videogame, eu vou sentar do teu lado, eu vou jogar com você. Né? Trazer essas propostas. Mas a gente, enquanto adulto, a gente é muito ocupado. Só que se nós não percebemos, se nós não formos despertados para esse brincar, a gente vai ter um futuro muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque as nossas crianças, elas estão perdendo muita capacidade fundamental, principalmente nas habilidades motoras funcionais. Nas fundamentais, né? Que é o que a gente fala no andar, na postura, no correr, questão de obesidade. Tem muita coisa, muito impacto que nós vamos ver daqui 5, 6 anos, muita coisa, a gente já está tendo, né? Sim, por conta da pandemia. Se você pegar as crianças de 5 anos de idade hoje e você comparar com as crianças que tiveram 5 anos há 2, 3 anos atrás, você já percebe o impacto que tem. É Por conta dessa privação.
né? E não é a privação do brincar com muita coisa. É o brincar natural, que exige movimento, que exige raciocínio lógico, funções executivas, né? Criatividade. Então, hoje é tudo pronto. Tem muita coisa, eu não preciso me esforçar. A criança não precisa se esforçar. Tem tudo pronto. Chega tudo de mão beijada. Tudo de mão beijada. E aí a gente tem uma realidade assim, crianças de 7, 8 anos de idade que não sabem amarrar o cadarço, que não sabem cortar a própria carne, não sabem usar talheres direito. As crianças não sabem abrir uma garrafinha de água. Tomar no canudinho. Tomar no canudinho. Exatamente. Soprar uma velhinha no aniversário. São coisas fundamentais que vão se perdendo por falta do brincar natural. Nossa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses prejuízos, porque eu quero que a professora explique detalhadamente a questão dessas funções e também do neurodesenvolvimento da criança, que eu acredito que seja o maior impacto em tudo isso. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco e você segura aí só um pouquinho. Daqui a pouco a gente já volta e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto super importante. Então aguarde uns minutinhos que o Sala de Entrevista já volta.